Ah, Fala, oi, tudo bem? oi, tudo bem? Vamos lá, o que É que é que a isso. gente O que vai a gente vai conversar falar hoje? sobre hoje Ah, é pronomes, nome pronomes, social. nome social. Meu nome, como eu escolhi? É isso. Então, pessoal, fala Ah, aí que a gente vai falar sobre isso. bom, são todas perguntas que a Helena está fazendo que eu não conhecia. Tudo bom? Mais uma vez aqui. E hoje a gente vai falar sobre nome social, nome de registro, pronomes, essas coisas. Tudo bem, eu vou ser entrevistadora hoje, tá? Para a gente conseguir ter uma conversa bem completinha, assim. Eu fiz algumas perguntas, vou fazendo as perguntas e a Duda vai respondendo. Então, queria que você começasse falando como você escolheu o seu nome. Meu nome, como eu escolhi? Bom, são todas perguntas que a Helena está fazendo que eu não conhecia, então, mas essa daí é fácil. Bom, eu escolhi mantendo o nome de registro, só que no feminino, Eduardo foi para Eduarda. E eu coloquei Maria na frente, que eu acho bonito, fica bem legal, Maria Eduarda. Eu gosto desse nome e, ao mesmo tempo, eu mantenho uma referência para as pessoas que já me conheciam e me chamavam de Du, por exemplo. Du para Maria Eduarda funciona também. E, e assim, com o tempo, o Du foi caindo fora, No comecinho era só Du, né? era só Du. Muitas Ela até pessoas. assinava as joias como Du. Isso. E aí veio Duda, que apareceu dentro de uma exposição que a gente fez lá no Oscar Freire, e as pessoas começaram a me chamar de Duda, eu achei legal também, e absorvi o nome para mim, ficou Duda, e hoje, ao invés de assinar como Du nas joias, eu assino como Duda. E é isso, eu acho que A avó falou pra assim porque tem uma filha chamada Maria também, né? ela também, mas não foi por isso que eu escolhi Maria, foi porque eu gosto mesmo, né? Então, acabou agradando a minha mãe, que ficou feliz em ter visto o nome Maria para mim, né? Eu não lembro como que você me comunicou que o seu nome ia ser Maria Eduarda. Acho que foi no próprio dia que você falou da tradição. Então você Olha, decidiu isso bem no comecinho. bem no começo, foi bem no começo, não tinha dúvida não. Foi o primeiro nome que apareceu para mim e ficou, e não fiquei assim procurando nenhum tipo de mudança em relação a ele. Então, tá, para mim tá bom assim, tá Combina ótimo. com você. É. E a partir do momento que você decidiu que esse era o seu nome, como é que foi a parte de documentação? Assim, eu nunca consegui mudar o meu nome de registro por questões muito pessoais que eu acho que nem vale a pena aqui ficar falando. Tem a ver com o meu casamento, com a minha esposa, então eu acho que não tem necessidade de ficar explicando isso. Mas os documentos principais que, vamos dizer assim, trazem a possibilidade de eu colocar ali o meu nome social, eles já são bastante suficientes para eu tocar minha vida no dia a Deixa eu dia, só né? fazer uma coisa, uma interrupção. Você falou mudar nome de registro e nome social. É, Qual a diferença entre ter um nome social e mudar o seu nome de registro? isso. O nome de registro é aquele que está ali no cartório, ah, registrado como o seu nome de nascença, que é o nome que você usa ou sempre usou a sua vida inteira na abertura de contas bancárias, no registro e a escritura de imóveis, na compra de bens e por aí vai. Já o nome social é algo que você escolhe para você e é aquilo que você se auto-identifica, que você pede então para que a sociedade comece a utilizar no lugar do nome de registro, mesmo não tendo Retificação. uma retificação no próprio cartório. E aí era isso aí que eu queria que você falasse. Para você Uhum. mudar o seu nome de registro, tem que retificar, Tem não que, só ter um nome social. exatamente, você tem que entrar com um processo que é muito completo do ponto de vista de documentações, atestando que você não tem nenhum tipo de, ah, vamos dizer assim, antecedente, por exemplo, criminal, nenhum tipo de pendência
em relação àquele nome que você está deixando de usar, que é o seu nome de registro, para então poder trocar aquele nome de registro por um nome que você vinha usando como social. Aí sim você pode ter lá no cartório o teu nome social sendo transformado como nome de registro oficial, e a partir daí você começa a utilizar esse nome de registro, que anteriormente era social, em qualquer tipo de transação, seja ela financeira, seja ela em cartórios. E, assim, que mais que é importante dizer aí? Tinha mais uma coisa que Você estava passou pela falando minha quais cabeça. eram os documentos que mostravam o nome É, social antes de eu te interromper. sim, mas o fato de você. Ah, sim, é importante lembrar que quando você altera o seu nome lá no cartório, o cartório já informa a Receita Federal de que esse nome, novo nome de registro, também tem que aparecer no seu CPF, e aí facilita tudo, porque qualquer tipo de transação que você faça, qualquer tipo de contrato que você faça no seu CPF, aquilo vai ser reconhecido automaticamente pelo sistema que todas essas instituições estão conectadas, que basicamente é pelo seu CPF. Em relação aos documentos que é, apoiam, vamos dizer assim, o meu uso do nome social, é basicamente o RG, né, o Registro Geral, onde ali aparece de um lado o meu nome social e do outro lado o nome de registro. Coisa que o ano passado mudaram para aparecer isso no mesmo lado do documento, que felizmente agora, durante esse governo atual, conseguiu-se voltar ao que era antes. Foi uma decisão muito mal tomada pelo governo anterior, que eu acho que tem a ver aí com um certo grau de transfobia, infelizmente, mas nesse governo ele foi sensível a ponto de então retroceder isso e voltar ao que era. Mas ainda assim é um constrangimento, né? É um constrangimento, mas um outro passo, né, que está sendo tomado agora é o fato de se colocar no RG somente o nome social, não aparecer mais o nome de registro. Então, isso é algo que eu não sei se já foi decidido, já foi aprovado ou não, mas é fato que o nome de um lado e outro, nomes diferentes, já está aprovado, e esse, eu acho que sim, já está aprovado também Vou ter olhar no Google, somente peraí. o nome social. Enquanto a Helena está olhando aí no Google, também é possível ter um nome social na CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, onde aparece apenas o nome Foi social. aprovado. Aprovado em maio desse Maio, ano. né? Foi muito recente, para o RG também ser da mesma forma que a CNH. Sem distinção de nome social e nome de registro civil. Isso. E então o que acontece nesses documentos? No verso tem um QR Code que as autoridades podem escanear e então entender, quando necessário, conhecer o seu nome de registro. Isso ajuda bastante, sem dúvida. Mas às vezes é um pouco complicado, porque se você não tem o seu nome social associado ao seu nome de registro que está ali no CPF, muitas vezes algumas instituições ou em alguns contratos você pode ter uma dificuldade de reconhecerem o seu CPF associado ao seu nome social, porque ainda vejo uma dificuldade da Receita Federal em informar essas diferentes instituições de que o seu nome social está associado ao seu nome de registro. E eu tenho essa dificuldade. Quando eu preciso assinar um contrato, eu acabo apresentando o meu RG que tem os dois nomes e não a minha CNH. Então é um pouco complicado para quem não está assim acostumado com esse tipo de questão, mas dá para entender que a vida de uma pessoa trans não é das mais simplificadas em relação a isso. Em outras áreas, assim, tipo assim, cartão de banco, cadastro em loja, foi fácil mudar seu nome? Foi, acho que está sendo cada vez mais fácil, embora
Nas lojas é muito fácil, embora Tipo, conta de telefone, assim, não, coisa aí assim já na internet. é difícil de conseguir. As companhias de energia elétrica, de telefone, tipo Claro, Vivo, eles têm pouca atenção em relação a isso. Às vezes que eu tentei mudar, eu não consegui. Não sei se agora mais recentemente, porque recentemente eu não tentei, mas há um ano atrás, 2 anos atrás, eu não consegui. A Nath Nessas, Vidal reclamou disso também na é, internet, né? muito ruim isso. Mas é sempre assim, é possível em algumas outras questões, em alguns outros lugares, por exemplo, farmácia. Foi difícil. E uma delas demorou quase um ano para alterarem o meu nome lá no cadastro deles. Toda vez eu reclamava, até que apareceu uma gerente lá que foi super gente fina e ajudou pra caramba a mudar, e conseguiu mudar. Mas tem gente que não consegue. Eu já ouvi histórias de que a pessoa vai lá na farmácia, dá o CPF e não aparece o nome social ali. Então é ruim isso, né? Convênio médico. Convênio médico, a carteirinha eles já dão com o nome social, mas existe ali por trás do nome social, o nome de registro, que é o que eles informam para as farmácias. E daí é que vem o Eu problema, né? imaginei. Então, assim, eu vou hoje em qualquer farmácia, Drogazil, a Drogaria São Paulo, qualquer outra. Bom, enfim, todas elas onde eu compro os medicamentos, é, ali está o meu nome social, então não tenho nenhum tipo de preocupação em relação a isso. Eu acho que mais? Eu acho que ainda é muito ruim não ter o nome social no passaporte. Carteira A de trabalho? Dá? carteira de trabalho, eu acho que ninguém mais usa, né? Vai direto pro. Não, tem carteira. A gente teve que pegar a carteira de trabalho da Luísa para É, registrar. mas é pela internet, né? É. É. Bom, não sei. Eu não uso mais a minha carteira de trabalho, eu não precisei fazer nenhum trâmite em relação a isso. Uhum. Mas, Entendi. mas E como é que é o processo, assim, de você mudar o seu nome? Você vai lá no cartório e você fala o quê? Cartório, pouco tempo, sei lá. você fala qual é o seu nome. E o cartório não vai colocar o seu nome social numa firma, numa abertura de firma. E vai estar ali o seu nome de registro mesmo. Só que no meu caso, eu peguei e alterei a minha assinatura. E coloquei uma assinatura que ela pode ser entendida para o meu nome social. Então, toda vez que eu assino um contrato, eu peço para que no contrato apareça meu nome social, juntamente com o nome de registro. E ali eu assino com uma assinatura que vale para os dois. Uhum. Muitas vezes o que acontece é alguma empresa colocar um contrato, algum documento que eu preciso assinar apenas com meu nome social. E isso, no começo eu senti uma certa preocupação, porque eu tinha que reconhecer essa firma. Então eu vou até o cartório e levo algum documento que respalde o meu nome social através do nome de registro. Por exemplo, um contrato social. O contrato social da mina tem ali os meus dois nomes. Então, se eu tenho que assinar alguma coisa que está associada à mina e só tem o meu nome social, eu mostro o meu contrato social que respalda esse nome social. E até aqui eu nunca tive problema nenhum. O cartório é muito aberto a isso, né? Principalmente o cartório que eu tenho firma. Eu achei muito boa a abertura que eles deram para esse tipo de arranjo, né? É um cartório que fica aqui no Brooklyn e realmente toda vez que eu vou lá eu sou super bem atendida por eles. Uhum. Não, mas a minha dúvida não era essa. Minha dúvida era, tipo, quando você foi colocar o seu nome social no RG, o que você teve que fazer para isso? Não, só tem um campo lá para você preencher de nome social e você escolhe qual é o Você seu tem nome que. e põe lá o nome que você acha que é o seu nome. Não tem que fazer nada de diferente em relação a isso. Só que aquele nome que você vai colocar ali é aquele que você vai ter que usar como nome social. Você não pode usar outro, né? Então é Maria Eduarda e vai ficar Maria Eduarda. Agora, tem que lembrar que eu não posso trocar meu sobrenome. Eu posso tirar, como é que é?
Acho O que são os Neto, o Júnior e neto, tal. júnior, filho, esses pós-nomes pode tirar, Uhum, mas o sobrenome tem que manter, né? uhum, entendi. E lembra quando você fez o RG com o nome social? Foi durante a pandemia, né? Que a gente fez É. uma festinha surpresa. Ah, eu lembro. Chamou aqui uma pizza, tomamos um É, vinho, foi muito bom. várias mulheres trans vieram aqui, Isso, foi ótimo. foi muito legal Porque é mesmo. uma conquista, né? É, com certeza. E E foi uma coisa até que a gente colocou aqui na Mina, quem segue a Mina há muito tempo, é, talvez lembre que a gente falou disso, e aí as pessoas mandaram mensagens para você, lembra? lembro, E eu lógico. fiz aquele quadro lá com todas Isso. as mensagens. É, Depois eu coloco fotos para vocês verem. então, foi uma coisa muito legal que a Helena fez e quem contribuiu também foi fantástico. Uma coisa que nunca vou esquecer. Foi uma coisa muito marcante mesmo. E quando erram o seu pronome, tipo em situações cotidianas, assim, como que você reage? Olha, é difícil isso, porque depende muito do meu estado de ânimo, porque às vezes eu tô tão assim cansada, sabe? Porque às vezes a gente tá numa correria tão grande e isso extenua muitas vezes a tua capacidade de reação, porque eu acho assim, quando erram o meu pronome, eu sempre corrijo. E eu acho que a correção tem que acontecer, até mesmo por uma questão de educação. E às vezes eu não consigo corrigir porque eu estou cansada e isso traz uma energia a mais do que assim normalmente necessária para você levar o teu dia. Você tem que parar e sabe, tratar aquela situação para que não seja uma situação agressiva, é, entender qual é a reação da pessoa, enfim, uma coisa que sai da rotina completamente. E às vezes eu não tô assim com essa predisposição toda. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Outro dia eu estava na farmácia, fui comprar um creme, e isso já faz um bom tempo até. Aí a moça começou a me chamar de Hebe. Eu falei, assim, de repente eu parei a conversa, eu estava falando alguma coisa, eu parei, dei aqueles segundos assim que são eternos e falei para a moça, eu não sou ele, eu sou ela. E aí ela ficou constrangida e começou a me tratar da forma correta. Mas tem situações que, puxa, é complicado. Ontem, por exemplo, eu estava na feira, lá na Praça Cidade de Milão, apareceu uma moça toda entusiasmada, super agradável, sabe, elogiando o meu trabalho, e ela trouxe, já tinha vindo há um tempinho lá, eu expliquei para ela como que são feitas as joias, já, enfim, ela então chamou outras pessoas para que elas pudessem ver também, sabe, super agradável a moça, super interessada, e começou a me chamar de ele. Mas eu estava tão cansada ontem que eu não fiquei rebatendo ela. Eu mostrei o meu trabalho para aquelas outras pessoas e elas foram embora, né? E aí depois você fica pensando, fica aquela coisa assim, né? Puxa, devia ter falado, sabe? Eu devia ter feito alguma coisa. E isso me traz ah, uma certa decepção comigo mesma, né? Porque eu acho que eu tenho essa convicção que é importante corrigir, né? Outra coisa que aconteceu hoje, inclusive, eu fui lá encerrar uma conta num banco, um grande banco aqui do Brasil, e ah, eu cheguei me identificando na agência como Maria Eduarda. Então, me chamavam de senhora para lá, senhora para cá, e na hora de sentar lá com a moça, com a gerente, que não era da agência onde eu tinha a conta, eu fui numa outra agência, então ela não me conhecia, e aí então eu me identifiquei como mulher transgênero. Ela continuou me tratando é, com pronomes femininos, de uma forma super normal, sabe? Sem nenhum tipo de problema. E aí apareceu uma pendência lá na conta que ela precisava entender e eu não entendia também o que estava acontecendo, mas então ela precisou falar com a gerente da agência onde eu tenho a conta, que é em outro lugar, em outro bairro. E aí eu liguei para a pessoa lá, para a gerente, e eu pedi, olha, você conversa com a gerente daqui e porque ela tem uma dúvida.
E aí foi que eu comecei a ouvir a conversa delas duas. O celular tem uma, assim, dá para você escutar o que o outro lado está falando, e as duas começaram a me chamar de ele, né? E é engraçado que a gerente lá do banco onde eu tenho, da agência onde eu tenho conta, sempre me chamava de ela, e essa moça que eu fui conversar hoje também me tratava nos pronomes femininos. E entre as duas, uma se referindo a mim, e a outra também, me tratando por pronomes masculinos. Então, eu achei isso tão absurdo, que faz com que a gente chegue à conclusão de que a transfobia, e eu não chamo isso, eu não estou chamando aqui de crime isso, né? É, porque às vezes a pessoa escuta falar, transfobia é crime, mas eu acho que fobia também significa rejeição, né? E se você vai no dicionário, você procura ali o que significa a palavra fobia, além de medo, fobia também significa rejeição. E essa rejeição ao que é a pessoa transgênero, ela é estrutural realmente. E entre as duas, elas demonstraram quanto isso é estrutural, e talvez elas nem estivessem percebendo que elas estavam fazendo isso. Isso me incomodou bastante, sabe? Mas, de novo, hoje eu estou num dia assim como ontem, extremamente cansada, né? Eu não consegui ter uma reação espontânea de chegar e falar para ela: olha, o que você fez está errado. Então, eu acho que isso deve acontecer com outras pessoas trans também. A gente está tão cansada, a gente corre tanto com tantas coisas, que a gente, para ter essa energia a mais de, sabe, de argumentar e combater essas rejeições, é difícil, gente. Eu não me sinto, às vezes, em condições é, de promover ali uma discussão, às vezes um conflito, né, um pequeno conflito que seja, porque eu estou cansada, né, e porque eu estou fazendo muita coisa, e isso é uma energia a mais que eu preciso. E é muita energia, né? É, Eu então, acho. Tem que explicar com calma, de sim, forma didática. exato. Então, o que acontece comigo? Eu levo isso para casa, infelizmente, e acho que deve acontecer com muitas outras pessoas trans, e você fica pensando, sabe? Você fica refletindo sobre aquilo, sobre algo que você não fez. Isso, eu acho que isso é ruim para mim. Então, ah, Conta aquela história lá do hospital. do Você hospital, quando quebrou eu o pé. quebrei o pé, também foi outra coisa absurda. Eu quebrei o pé, fui lá com a minha carteirinha do plano de saúde, com o nome lá, social. Inclusive, na carteirinha do plano de saúde nem aparece o meu nome de registro. Aí é lógico, a gente não tem um nome dentro da sociedade, a gente tem um número, e esse número é o CPF. Lá, junto com o meu nome social, tem o CPF. E eles puxam todos os seus dados pelo seu CPF. E seu CPF, não tendo o nome social, as pessoas associam você ao nome do registro civil, que é, no meu caso, masculino. E aí parece que existe uma mudança mental imediata nas pessoas. Elas estavam te vendo e te tratando, no meu caso, como Maria Eduarda, simplesmente esquecem tudo que elas estavam vendo até ali e começam a me tratar com o meu nome de registro civil. E então me deram uma pulseirinha com o meu nome de registro civil, ah, da primeira vez com o nome social também, os dois nomes, uma pulseira. Não sei como é que eles conseguiram fazer caber tudo. E aí, numa seguinte vez, quando eu voltei lá para o hospital, me deram uma pulseira com o nome de registro civil. Lógico, pedi para mudar. Aí mudaram. E bom, a coisa foi seguindo. Acho que eu tive que voltar no hospital umas E quatro aquela, vezes. aquela preocupação também de falar, de te anunciarem, sabe? É, Como o seu nome de registro, e você ter que ir até lá, né? exatamente. Isso foi muito chato. E bom, no final das contas, na última passagem que eu fiz no hospital para ter alta, para então entender que meu pé estava sarado, não tinha mais nenhum tipo de problema e tal, o médico pediu para fazer um exame radiológico. E aí eu fui fazer o exame radiológico. E lá na outra ala do hospital, estava lá meu nome de registro civil. E eu falei, bom, vocês vão me chamar como aqui, né? E aí o pessoal lá daquela ala falou, não, a gente vai ter que te chamar pelo nome de registro civil. E aí quando vocês me chamarem, como é que vocês vão me chamar?
na hora de anunciar que eu preciso ir lá fazer o meu raio-x. Aí ele falou assim: não, o médico vai chamar pelo seu nome de registro civil. Eu achei um absurdo completo, né? Fui, reclamei com a direção do hospital e, bom, fiz o que eu tinha que fazer, né? E naquele momento eu falei: então eu não vou fazer esse exame. E não fiz o exame. Eu voltei até o médico e falei: olha, aconteceu isso, 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 eu não vou fazer esse exame. Você faz como é que se fala? Um exame, um exame presencial aqui, tem um nome técnico médico que eu esqueci já, mas ele pode fazer um exame observando o meu andar, ou, vendo se eu tinha dor ou não, para me dar alta. Então, olha, não fiz isso, reclamei com a direção do hospital. Por incrível que pareça, a direção chegou a me convidar para que eu ajudasse a a treinar as pessoas a darem um melhor tratamento para pessoas transgênero. Isso foi algo que na conversa surgiu e, e não foi para frente. Depois não entraram mais em contato. E como eu tenho muita coisa para fazer, eu não fiquei atrás disso de forma alguma. Porque não é sua responsabilidade também, né? É, lógico. Então, sabe, uma vez eu li um artigo que fala do Paul Preciado, que é um filósofo espanhol e é um homem trans. E ele fala assim, que somente daqui 1000 anos a sociedade vai olhar para as pessoas transgênero como pessoas normais dentro de uma sociedade, que elas tenham então os tratamentos normais que qualquer um tem, que na cabeça de qualquer um seja algo natural, e ele acha que isso só vai acontecer daqui 1000 anos. Talvez a Terra já tenha queimado até lá. E eu acho que talvez ele esteja certo, porque se uma gerente de banco conversando com a outra e as duas me tratando por pronomes femininos e entre elas me tratam como pronome masculino, puxa, o que que tem aí, né? É algo tão estrutural, tão enraizado, que vai demorar muito para sair. E está tudo conectado com educação, com cultura, com abertura para se falar sobre esses assuntos, desde criança até a fase adulta, com diferentes formatos de fala, mas falando sobre o respeito e a necessidade de encarar a transgeneridade e as diferenças do ser humano como algo realmente natural. Então, uma jornada longa que tem por aí, né? Sim. Por último, eu queria que você desse dicas de como tratar pessoas que você não consegue identificar o gênero pela aparência. Olha, Porque por mais que existam os pronomes gênero, a gênero, né, neutros, a gente não usa cotidianamente, assim, na fala, né? Talvez na escrita um pouco mais, mas na é, fala não. eu acho assim, quando você conhece alguém nessas circunstâncias, e você está tendo um contato com essa pessoa um pouco mais longo, né, uma conversa que dure os seus minutos, né, vai conversando com essa pessoa. Eu acho que a gente é inteligente o suficiente para trocar pronomes ou falar palavras que sejam agêneras, né, que você não tenha que ficar se preocupando em colocar gênero antes daquela palavra. Sim, tipo, ao invés de falar vamos fazer isso juntos ou juntas, falar É, tipo faz isso comigo, isso, coisas assim. exatamente. Conduzir uma conversa para esse lado, esperando que a pessoa dê sinais de como ela gostaria de ser tratada. E eu acho que essa é a melhor forma de você interagir com alguém que. Agora, lógico, tem momentos que você não consegue, né? Porque é uma coisa tão imediata, tão rápida. E se você tem dúvida, eu acho que não tem outra solução a não ser perguntar Não, pronto, é um nome, né? o nome da pessoa. É o nome, sim. Você não precisa perguntar o Mas gênero. às vezes o nome também te dá dúvida, né? É, sim. Mas acho que é meio raro, né? Só se for um nome muito diferentão, assim. É. Mas eu acho que se não tem nenhuma dessas possibilidades, eu acho que pergunta para a pessoa como que você gostaria que eu te tratasse, né? De uma forma bastante tranquila e com bastante respeito. É, se aquela pessoa provavelmente está acostumada também a receber essa pergunta, né? Se É, ela tem uma aparência meio não binária, assim. mas eu acho que se puder evitar essa pergunta,
eu sempre evito, eu nunca precisei perguntar para ninguém que eu tive dúvida se era ele ou ela, ou um pronome neutro. Ah, nunca precisei perguntar, eu sempre fui conduzindo as conversas e fui sentindo como a pessoa se reconhecia, então comecei a tratar ela dessa forma, né? Eu acho que é mais, eu acho que é mais, nossa, eu acho muito mais, assim, sei lá, acho que a pessoa se sente muito melhor numa conversa dessa forma, né? Você acaba não invadindo e não fazendo algo que eu acho que é desnecessário ficar fazendo perguntas, né? Sim, é uma coisa que a gente vai se habituando a fazer, né? É, Conforme se torna uma preocupação é, recorrente, né? é, Então, sei lá, no começo eu até tinha mais dificuldade de fazer isso, mas hoje em dia é mais simples. é. Porque você vê que realmente a pessoa muito rapidamente acaba demonstrando isso, né? A verdade é essa, né? Até a gente conheceu há um tempo atrás uma drag queen, né? Que a gente tinha muita dúvida do que ela era. Ela se autodenominava drag, a, a Dionísio. E ela, assim, o nome é Dionísio, imagina, você vai chamar de ele, ah, mas é drag, você chama de ela. Enquanto drag, acho que sim, né? Enquanto não É, drag. mas a gente conversava com ela sem que ela estivesse com toda aquela caracterização, né? Mas aí você conversa com ela, e eu tô falando ela porque realmente ela se percebe como ela no tratamento de pronomes, e assim, ela se colocou nessa identidade muito rapidamente, e a gente começou a falar com ela como ela, porque era como ela se identificava, se apresentava. Então, eu acho que é meio que por aí, né? Um nome masculino, sendo que a pessoa tem uma aparência muito pro lado feminino e não se identifica como trans, mas como drag, mas é, se apresenta com pronomes femininos. Eu acho que tem que ter essa boa vontade, essa percepção, né? Essa coisa de respeitar essa questão, né? Sim, bem, é isso. É isso? Só É isso? isso. Então tá bom, gente. Mais um podcast se foi. Um beijo. Ah, só Beijo. avisa que você tá usando a segunda pele da mina, porque a gente bota a roupa em você e a gente nunca fala sobre isso, só pra É não ficar mesmo. cobrindo o tempo todo. Então, aqui. O cabelo cobriu e eu agora estou tirando o cabelo da frente. Essa aqui é uma segunda pele, outra segunda pele maravilhosa que a gente tem lá na loja. Eu adoro elas também e Sim, é tá uma das fazendo muito mais sucesso. vendidas É. essas. Então tá bom. Tá Agora bom? sim, manda beijinho. Beijos, até a próxima.